Agora no exercício 2, esse exercício aqui eu peguei lá do livro de vocês, exercício 4, da página 149, tá? Na atividade de vocês, é um exercício parecido com esse aqui, só mudei então aqui alguns valores, e a única diferença é que lá no exercício eu já dei para vocês 3 opções, tá? Então tem a letra A, a letra B e a letra C. Vocês vê aí qual dessas 3 opções se encaixa dentro do exercício, tá? E aí ele tá pedindo para depois vocês encontrarem o valor do X. Eu vou resolver essa daqui, vocês vão conseguir entender como que nós encontramos o valor do X. Então, no exercício 2 está dizendo lá, Sônia abriu uma conta poupança com R$120. E alguns dias depois, precisou sacar X reais desse valor. Sabendo que, após o saque, o saldo da poupança é R$80. Escreva uma equação que descreva essa situação. Então, vamos lá. Para a gente começar, eu vou colocar aqui. Então, Sônia, ela abriu uma conta poupança e ela tinha lá na conta, né, R$120. Então, ela tem R$120. Deixa eu arrumar aqui. E aí, o que aconteceu, né? Alguns dias depois, ela precisou sacar X reais. Então, quer dizer que esse valor aqui, ele diminuiu, né? Porque ela sacou o dinheiro. Então, o que aconteceu? Ele, 120 que ela tinha, então, menos o valor X, que nós não sabemos ainda. Então, ela tinha 120 e ela sacou aqui um valor X. Quando ela aconteceu isso, tá dizendo lá, sabendo que após o saque, o saldo da poupança ficou de R$80. Então, ela tinha 120, ela sacou um determinado valor e isso deu, ela ficou com R$80, tá? Então, ela tinha 120 menos X é igual a 80. Então, aqui nós encontramos a minha equação do meu exercício. E agora, eu preciso encontrar o quê? O valor do meu X. Então, quanto vale aqui o meu X? Olhando aqui assim, dá até para fazer de cabeça, né? Essa equação, tá? Mas nós vamos fazer aqui passo a passo para vocês poderem entender um pouquinho melhor. Então, vamos lá, ó. O que eu tenho aqui? Quando eu tenho uma incógnita, quando eu tenho uma letra aqui, tá? Geralmente a gente utiliza o X, utiliza o Y, depende aí, tá? Da equação é utilizada aqui uma determinada letra. Mas o que vocês mais vão ver aí adiante, sempre vai ser mais aí o X, o Y, mas nada impede de ser uma outra letra também, tá bom? Então, nesse caso aqui, como eu tenho um valor aqui de X que eu não sei, então eu tenho que isolar esse X, porque para mim poder descobrir o valor dele. E aí, o que eu vou fazer nesse caso? Ó, então, eu tenho aqui 120 menos X igual a 80. Para mim poder deixar esse X aqui sozinho, o que eu vou fazer? Ó? Então, eu tenho que trazer esse meu 80 para o meu outro lado da minha equação, da minha igualdade, tá? Então, aqui eu tenho uma igualdade, eu tenho que, para mim poder isolar o X, eu tenho que trazer, então, esse valor que eu tenho aqui depois da minha igualdade para o outro lado. Então, vamos lá, eu vou copiar aqui, então, 120. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou trazer, então, ó, o meu 80 para o meu outro lado. Só que tem um pequeno detalhe. Quando eu pego, então, o valor que eu tenho depois da minha igualdade e coloco ele... então, eu coloco ele um pouquinho antes, né, da minha igualdade, ele vai ser trocado o sinal. Então, nesse caso aqui, 80, ele é positivo. E aí, o que acontece? Quando eu passo um número para o outro lado da minha igualdade, ele muda de sinal. Então, ele está positivo, ele vem para cá negativo, né? Ó, ele vai ficar menos
80. Então, 120 menos 80 é igual a x. E agora aqui é só a gente poder resolver isso daqui, eu vou encontrar o valor do meu x. Agora vai ficar fácil, né? Ó, 120 menos 80 é igual a, ó, vamos colocar aqui. 120 menos 80 é igual a 40. E aí, 40 é igual a x. Pronto, eu encontrei aqui o meu valor do meu x. E aí, para você verificar se realmente a conta aqui deu certinho, então vamos lá. É só a gente substituir o valor que eu encontrei de x aqui no lugar do x. Então, eu tenho aqui, né, ó, 120, então essa é a minha equação. 120 menos x é igual a 80. Então, eu encontrei aqui que x vale 40. Então, eu só vou substituir o valor que eu encontrei aqui no lugar do meu x. Então, ele vai ficar assim, ó. 120 menos 40, que é o valor que eu encontrei, é igual a 80. Então, fazendo as continhas, 120 menos 40 é igual a... Deixa eu até colocar aqui, ó. Então, 120 menos 40 é igual a 80. Então, 80 é igual a 80. Pronto. Certinho, né? Então, quer dizer que o meu valor do meu x que eu encontrei aqui tá correto. Porque aqui bateu, né? 80 igual a 80. Então, aqui é bem simples essa equação de resolver. É bem tranquila. Lembrando que sempre quando eu tenho aqui, então, uma igualdade, quando eu passo o meu número para o outro lado, ele troca de sinal. Nunca pode esquecer desse pequeno detalhe, senão a continha dá errada, tá? Esse exercício 2 também tá bem tranquilo. Na atividade de vocês tem 3 opções lá, para vocês verem qual das 3 aí é a correta. E aí vocês vão lá e resolvem encontrando o valor do x, tá bom? Então, vamos para o terceiro exercício.